No direito processual civil brasileiro, a sentença representa um dos atos mais relevantes praticados pelo Poder Judiciário, pois constitui a manifestação jurisdicional que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, solucionando ou não o mérito da demanda, conforme estabelece o Código de Processo Civil. A sentença possui natureza de pronunciamento judicial decisório e caracteriza-se por encerrar determinada etapa processual, sendo fundamental para a efetivação da tutela jurisdicional e para a concretização dos princípios constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica, da duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição. A compreensão adequada da sentença exige análise de sua estrutura, classificação, efeitos, requisitos, hipóteses de resolução do mérito e das consequências decorrentes da formação da coisa julgada. Instituto essencial para a estabilidade das relações jurídicas e para a pacificação social. A sentença deve ser entendida não apenas como um ato formal do juiz, mas como instrumento de realização do direito material e de concretização da função jurisdicional do Estado. O Código de Processo Civil determina que a sentença contenha relatório, fundamentação e dispositivo. O relatório corresponde à exposição resumida do processo, identificando as partes, os pedidos formulados, as principais ocorrências processuais e os fundamentos trazidos pelas partes. A fundamentação constitui elemento indispensável da sentença, pois nela o magistrado expõe as razões de fato e de direito que o conduziram à conclusão adotada, demonstrando o raciocínio jurídico utilizado para solucionar a controvérsia. O dever de fundamentação decorre diretamente da Constituição Federal e representa a garantia democrática das partes, permitindo o controle da atividade jurisdicional e assegurando transparência às decisões judiciais. O dispositivo, por sua vez, é a parte conclusiva da sentença, na qual o juiz acolhe ou rejeita os pedidos formulados, solucionando efetivamente a lide submetida à apreciação jurisdicional. A ausência de fundamentação adequada pode acarretar nulidade da sentença, especialmente quando o magistrado deixa de enfrentar argumentos relevantes apresentados pelas partes ou utiliza fundamentação genérica e insuficiente. A sentença pode ser classificada sob diferentes critérios doutrinários e legais. Quanto ao conteúdo, distinguem-se sentenças terminativas e definitivas. As sentenças terminativas são aquelas que extinguem o processo sem resolução do mérito, ocorrendo quando o juiz reconhece a existência de algum obstáculo processual que impede a apreciação do pedido formulado pela parte autora. Nessas hipóteses, o mérito da demanda não é analisado, razão pela qual não há formação de coisa julgada material sobre a pretensão deduzida em juízo. Entre as hipóteses de sentença terminativa previstas no Código de Processo Civil encontram-se o indeferimento da petição inicial, a ausência de pressupostos processuais, a falta de interesse processual, a ilegitimidade das partes, o abandono da causa, a desistência da ação e a convenção de arbitragem, entre outras situações que inviabilizam o exame do mérito. Já as sentenças definitivas são aquelas que resolvem o mérito da demanda, apreciando efetivamente a pretensão deduzida pela parte autora e solucionando o conflito jurídico submetido ao judiciário. Nessas hipóteses, o juiz analisa o pedido e decide se ele deve ser acolhido ou rejeitado, produzindo coisa julgada material após o trânsito em julgado da decisão. Quanto aos efeitos produzidos, as sentenças podem ser classificadas em declaratórias, constitutivas e condenatórias. A sentença declaratória limita-se a reconhecer a existência ou inexistência de uma relação jurídica ou a autenticidade ou falsidade de um documento, sem criar, modificar ou extinguir situações jurídicas. Seu objetivo principal é eliminar a incerteza jurídica existente entre as partes. A sentença constitutiva, por sua vez, cria, modifica ou extingue uma relação jurídica, produzindo efeitos inovadores no plano jurídico. É o que ocorre, por exemplo, nas ações de divórcio, anulação de negócio jurídico ou dissolução de sociedade. Já a sentença condenatória impõe ao réu o cumprimento de determinada obrigação, seja de pagar quantia, entregar coisa, fazer ou não fazer algo, permitindo posterior execução em caso de descumprimento voluntário. Parte da doutrina ainda identifica sentenças mandamentais e executivas lato sensu. As mandamentais contêm uma ordem direta do juiz, cujo descumprimento pode gerar medidas coercitivas imediatas, enquanto as executivas lato sensu dispensam processo autônomo de execução, permitindo a satisfação prática do direito no próprio processo em que a sentença foi proferida.
A resolução do mérito constitui aspecto central da sentença e encontra disciplina no artigo 487 do Código de Processo Civil. O juiz resolverá o mérito quando acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção, quando decidir acerca da ocorrência de decadência ou prescrição e quando homologar reconhecimento jurídico do pedido. Transação ou renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Nessas hipóteses, ocorre efetiva apreciação da pretensão deduzida em juízo, produzindo decisão apta à formação da coisa julgada material. A resolução do mérito representa a manifestação definitiva do Poder Judiciário acerca do conflito existente entre as partes, promovendo estabilidade jurídica e impedindo rediscussão futura da mesma controvérsia. A análise do mérito exige do magistrado exame aprofundado dos fatos alegados, das provas produzidas e das normas jurídicas aplicáveis ao caso concreto. O juiz deve observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual, garantindo às partes efetiva participação na construção da decisão judicial. O princípio da congruência também desempenha papel fundamental, impondo que a sentença observe os limites do pedido formulado pelas partes, sendo vedado ao magistrado decidir além, aquém ou fora do que foi pedido. Assim, a sentença ultra petita concede mais do que foi pedido, a sentença citra petita deixa de apreciar pedido formulado, e a sentença extra petita concede providência diversa daquela requerida, podendo tais vícios gerar nulidade da decisão judicial. A sentença também deve respeitar o princípio da motivação das decisões judiciais, exigindo fundamentação clara, coerente e suficiente. A fundamentação adequada não consiste apenas na indicação de normas legais, mas na demonstração concreta das razões que conduziram o juiz à conclusão adotada. O Código de Processo Civil estabelece critérios específicos para a identificação de decisões não fundamentadas, como a utilização de conceitos jurídicos indeterminados sem explicação concreta. A reprodução genérica de precedentes sem demonstração de pertinência com o caso concreto e a omissão quanto a argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo magistrado. A sentença produz diversos efeitos processuais e materiais. Entre os efeitos processuais destacam-se o encerramento da fase cognitiva do procedimento comum, a possibilidade de interposição de recursos e a definição da sucumbência processual, incluindo condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Entre os efeitos materiais encontram-se a declaração, constituição ou condenação decorrente do conteúdo decisório, além da aptidão para a formação da coisa julgada. A coisa julgada constitui instituto fundamental do direito processual civil e representa a qualidade conferida à decisão judicial de tornar-se imutável e indiscutível após o trânsito em julgado. Trata-se de mecanismo destinado a assegurar estabilidade às relações jurídicas, impedir eternização dos litígios e garantir segurança jurídica aos jurisdicionados. Sem a coisa julgada, os conflitos poderiam ser constantemente reabertos e rediscutidos, comprometendo a autoridade das decisões judiciais e a própria função pacificadora do Estado. A Constituição Federal protege a coisa julgada como garantia fundamental, vedando que a lei prejudique a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. A doutrina distingue coisa julgada formal e coisa julgada material. A coisa julgada formal consiste na impossibilidade de modificação da decisão dentro do mesmo processo em que foi proferida, em razão da preclusão dos meios de impugnação. Ela decorre do trânsito em julgado da decisão e impede sua alteração naquele procedimento específico. Mesmo decisões que não apreciam o mérito podem tornar-se imutáveis formalmente. Já a coisa julgada material vai além, tornando a decisão imutável e indiscutível também fora do processo em que foi proferida, impedindo nova discussão judicial sobre a mesma matéria. Apenas as decisões de mérito produzem coisa julgada material. Assim, quando o processo é extinto sem resolução do mérito, nada impede que a parte proponha nova ação, desde que supere o vício que levou à extinção anterior. A formação da coisa julgada material exige decisão de mérito transitada em julgado, identidade entre partes, causa de pedir e pedido, além de competência jurisdicional adequada. O trânsito em julgado ocorre quando não cabe mais recurso contra a decisão judicial, seja pelo esgotamento das vias recursais, seja pela ausência de interposição tempestiva de recurso cabível. A partir desse momento, a decisão adquire estabilidade e torna-se obrigatória para as partes e para o próprio judiciário. A coisa julgada possui limites objetivos e subjetivos.
Os limites objetivos dizem respeito ao conteúdo da decisão que se torna imutável. Em regra, apenas o dispositivo da sentença faz coisa julgada, não alcançando os motivos, fundamentos ou questões prejudiciais apreciadas incidentalmente, salvo hipóteses específicas previstas em lei. Os limites subjetivos referem-se às pessoas atingidas pela autoridade da coisa julgada.